Olá, pessoal! Hoje iniciamos o nosso terceiro vídeo nesse projeto, onde nós estamos estudando alguns acórdãos do Tribunal de Contas da União, mais especificamente cinco acórdãos. Esse é o terceiro vídeo, nós já temos dois vídeos que já estão disponíveis. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E a gente traz eu nomeei, né, intitulei essa série como Acórdão do TCU 124/20. E o fiscal com isso, professora? Bem, tudo. O fiscal tem tudo a ver com isso. Meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Atuo na área de controle interno na Superintendência de Controle, possuo MBA em Auditoria, Compliance, pós-graduação em Licitações e Contratos e sou professora. Confesso que esse é um dos meus papéis que eu amo. Adoro compartilhar conhecimento, conversar, né, trocar ideias. Então, esse é o objetivo desses vídeos e por isso que eu criei esse canal. Porque a gente consegue fazer vídeos um pouco mais longos, né, do que nas redes sociais, mas não tão longos. Vídeos de média duração que a gente consegue ter um pouco mais de profundidade nos conceitos. Então, eu espero que esse conteúdo seja de valor para você, que agregue valor, que você consiga compreender melhor os conceitos, que você consiga fazer as reflexões sobre essa função tão importante que é a fiscalização de contratos. Então, por que que eu digo, né? Tem tudo a ver. Por que que é importante a gente conhecer, não só a gente ler o enunciado do acordo, mas a gente conhecer o caso concreto? Porque quando a gente compreende por que que o Tribunal de Contas emitiu esse acordo, o que aconteceu no caso concreto, isso tudo vai ajudar a gente a evitar os mesmos erros, em primeiro lugar, né? E compreender os conceitos e como a gente vai reagir diante de determinadas situações. Situações semelhantes ou situações parecidas, e até para a gente estudar e ter mais conhecimento mesmo. Eu sempre gosto de trazer exemplos, casos concretos, porque, na minha opinião, isso ajuda a gente a elucidar os conceitos, ajuda a gente a compreender como de fato funciona, né? Qual a mensagem que o Tribunal de Contas estava querendo emitir, estava querendo passar quando ele emitiu esse acordo. Então, é com esse objetivo que a gente vai estudar, que a gente vem estudando, esse já é o terceiro vídeo, esses casos concretos. Então vamos entender o que aconteceu nesse caso concreto. Bem, o que é que diz o enunciado do acordo? É irregular a nomeação de terceiro estranho à administração para exercer a fiscalização de contratos, porquanto o artigo 67 da Lei 8666 permite a contratação de terceiros para auxiliar o fiscal, mas não para atuar como tal. Aqui no acórdão diz a Lei 8666, mas a 14133 traz a mesma questão. Lá no artigo 117, parágrafo 4º, ele diz que a gente pode sim, o fiscal pode ter o apoio de terceiros, de terceirizados, mas eles não vão atuar como fiscal de contratos e nem vão absorver as responsabilidades que são do fiscal de contratos, tá certo? Então, É, trata-se de uma tomada de conta especial devido à aquisição irregular de aparelhos celulares sem cobertura contratual. Isso gerou um prejuízo estimado de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Então, o que é que o relatório diz, né? A gente sempre começa vendo entendendo o que consta no relatório. Quais foram as irregularidades apontadas no relatório, como essas pessoas se defenderam e qual a conclusão final do tribunal. Por isso que a gente vai por partes analisando o caso concreto. Nesse caso, o que foi que o relatório apontou? Aquisição irregular de aparelhos. Foram mais de 1.800 celulares sem previsão contratual. No contrato dizia que previa a cessão dos aparelhos comodato, né? A empresa, a companhia telefônica entregava, quando acabasse o contrato, esses aparelhos seriam devolvidos. E
Existia até um máximo de reposição limitada a 60 aparelhos, nos casos de roubo ou furto. E, entretanto, identificou-se que foram adquiridos mais de 1.800 telefones. Prosseguindo, fraude e adulteração de documentos. O fiscal de contratos, para que não fosse identificada essas compras, ele adulterou as faturas e colocava outros serviços nessas faturas. E esses aparelhos, há indícios de que eles eram revendidos. Ou seja, então, ele adquiriu os telefones sem constar em contrato, adulterava as faturas e ainda revendia esses celulares. Fiscalização por terceiro. O senhor fiscal, o ex-fiscal de contratos, ele era empregado da empresa terceirizada e atuou como fiscal de contratos, que a gente sabe que é proibido, não pode. Terceirizado não pode atuar como fiscal de contratos. Fiscal de contratos é o representante da administração. O terceirizado, ele não tem uma relação com a administração. Quem tem a relação é a empresa terceirizada é que tem uma relação com o Estado, com a administração pública, certo? E quais foram os argumentos? O fiscal de contratos, ele nem alegou, ele foi considerado revel, ele não apresentou alegações, né? Ele foi condenado tanto a ressarcir o dano como a multa, e ele ainda teve outra penalidade, que ele ficou inabilitado para exercer cargo de confiança ou comissionado por 8 anos. A gente vai ver logo mais à frente que eu detalhei isso. Então, qual foi o maior problema dele? Ele solicitou solicitação irregulares de aparelhos e da adulteração de faturas. Então, foram gravíssimas as falhas dele. O chefe da divisão de engenharia. Esse chefe da divisão de engenharia, ele era o chefe do terceirizado, o que também não pode, né? Como é que um servidor, os terceirizados, eles não são subordinados à empresa, ao órgão contratado. Ele é subordinado lá, o chefe dele dentro da empresa. Não há uma relação de subordinação. Então, o chefe da divisão de engenharia, aonde esse fiscal terceirizado trabalhava, qual foi a acusação dele, né? Qual foi a responsabilização dele? Omisso na fiscalização. Ele permitiu que o senhor fiscal atuasse irregularmente. Ele também não apresentou a alegação de defesa e foi considerado revel. E por fim, aqui o que é importante, o ex-presidente da entidade, ele também foi condenado, certo? Por quê? Porque ele designou um terceirizado como fiscal de contrato infringindo as normas. Veja bem, a 14133, ela é clara quando ela responsabiliza a autoridade máxima na designação desses atores, inclusive do fiscal de contratos. Ele tem que verificar a segregação de funções, ele tem que ver a gestão por competências, ele tem que observar quais são as atividades daquele, não na 14, mas em vários decretos que regulamentam a 14 no âmbito do meu estado, por exemplo. O gestor, quando ele vai nomear o fiscal de contratos, ele tem que observar quantos contratos ele já tem sob sua responsabilidade. Ele tem afinidade com a temática. Esse fiscal ele precisa de capacitação, ou seja, hoje já está bem claro que o fiscal, que o gestor ele tem responsabilidade quando ele nomeia esse servidor para atuar como fiscal de contratos. Mas terceirizado não pode ser fiscal de contratos. Isso não há mais dúvida, isso já é pacificado, certo? Por isso que eu trouxe esse acordo para a gente entender a história, o caso concreto que resultou na publicação desse acordo. Eu mesmo sempre utilizo ele quando eu vou responder a pergunta: terceirizado pode ser fiscal de contrato? Não, não pode, certo? Então, o ex-presidente ele foi condenado a pagar multa. Por quê? Porque ele designou um terceirizado como fiscal de contrato, infringindo as normas. Só que ele alegou que essa prática era comum no órgão, porque devido à carência de servidores, e o fiscal era subordinado a um gestor servidor. E disse que não havia irregularidade na nomeação. Ou seja, como já era uma prática constante, ele entendia que porque já era uma prática, a prática estava errada, né? O fato de ser uma prática não era uma irregularidade.
E o ex-diretor de administração e finanças, que também foi condenado a pagar multa. Falha na supervisão e na indicação de fiscais qualificados. Ele argumentou que a área administrativa tinha déficit de servidores e que a nomeação de terceiros era uma prática histórica, inclusive com aval da Procuradoria Federal, certo? Ele diz isso lá. Então, o que foi que aconteceu? Para a gente entender todas as consequências. Quem foi que foi responsabilizado? O fiscal, o chefe da divisão de engenharia, que era o gestor do fiscal, que o fiscal trabalhava diretamente com ele, embora o fiscal fosse um terceirizado e ele um servidor do órgão, o que também não existe uma relação de subordinação aqui. Então, o fiscal de contratos, além de ressarcir o dano, ele teve que pagar multa e ainda proibido de exercer cargo em comissão ou função de confiança por 8 anos. O chefe da divisão de engenharia ressarciu o dano solidariamente com o fiscal e multa. O ex-presidente, multa. Por quê? Porque nomeou um terceirizado para atuar como fiscal de contratos. E o ex-diretor administrativo e financeiro, também multa. Então, esses quatro foram responsabilizados, né? Esses quatro foram responsabilizados. E aí, a gente volta de novo ao enunciado para a gente compreender, depois que a gente já sabe o que foi que aconteceu, né? Qual foi a historinha? Que um terceirizado atuou como fiscal de contratos, é, sob com com todas as autoridades daquele órgão sabendo, né, e concordando e achando que era regular ele atuar como fiscal de contratos. Então, de novo, é irregular a nomeação de terceiro estranho à administração para exercer a fiscalização de contratos, porquanto o artigo 67 da 8666 permite a contratação de terceiros para auxiliar, mas não para atuar como tal. A 14133 também trouxe essa mesma regra. Então, terceirizado não pode atuar como fiscal de contratos, certo? É claro, não pode. Então, a autoridade máxima deve observar as regras para designar os servidores que atuarão como fiscal de contratos. Terceirizado, ele pode apoiar o fiscal, mas jamais atrairá para si a responsabilidade da fiscalização. A responsabilidade é do fiscal. Ele pode apoiar? Pode apoiar, pode dar um suporte, mas jamais assumir essa responsabilidade que é do fiscal, que é servidor público, tá certo? Então, a gente chegou ao final do nosso terceiro vídeo. Já tem 2 vídeos lá. Se você ainda não assistiu, vai lá. Nós estamos estudando o caso concreto que deu origem à emissão do acórdão do Tribunal de Contas, todos relacionados à função de fiscalização de contratos, certo? Espero que você goste. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, escreve lá nos comentários. Se você gostou, compartilha esse vídeo. E espero, como eu já disse, que esse conhecimento agregue valor a você. Nos vemos no vídeo número 4. Obrigada.